Olá pessoal, olá vocês dos quartos anos, aqui sou eu, professor Ítalo Silva, e nós começamos agora a nossa aula de matemática de hoje. Essa aula que vocês vão continuar falando aqui sobre medidas. Nós estamos estudando medidas em matemática e nós vimos aí nas últimas aulas o que é medida, falamos de medidas de comprimentos, né? Falamos aí qual é a necessidade de você ter várias formas de medir, que quando eu vou falar da distância de uma cidade, quando eu vou falar do tamanho de um objeto, qual vai ser aí a medida correta. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os instrumentos, que vai ser o quê? As ferramentas, os objetos que nós usamos para medir comprimento, que são os principais: régua, trena e fita métrica, né? A trena e a fita métrica. Então até coloquei o desenho deles para vocês aqui embaixo. Ok? E ao final da aula de hoje, o que nós esperamos? Que você seja capaz de conhecer os principais instrumentos de medir comprimentos. Além disso, saber quando for o momento adequado para você usar cada medida. Saber quando usar a régua, quando usar a trena ou a fita métrica. Aprender também a usar esses instrumentos corretamente são aqui os desafios para a aula de hoje. Então, turmas dos quartos anos, hoje vamos nos transformar em especialistas em instrumentos de medida. Não basta saber as unidades da medida, precisamos também conhecer as ferramentas que nós vamos usar para nos ajudar, né? Que nos ajudam a medir. Cada situação tem o seu instrumento ideal. Então, cada situação tem o seu instrumento ideal. Imagina se eu for usar a régua para medir a distância da minha casa para a escola. Quanto tempo eu vou usar? Posso até conseguir, mas vai me dar muito mais trabalho, ok? Então, vamos então preparadas e preparados para descobrir os segredos das medidas? Você está preparado para essa descoberta? Então, bora seguir para a nossa aula que o professor vai explicar para vocês. Então, muito bem, pessoal. Primeiro, para você entender aí, cada instrumento serve para uma situação específica. Cada instrumento de medida serve para uma situação específica de medida. Por isso que nós vamos falar aqui dos principais instrumentos de medidas: régua, fita métrica e trena. Olha só, quando que eu uso a régua? Para objetos que forem pequenos e também que forem planos. Por quê? Porque a régua vai ser ideal. Geralmente, a régua, né, mede, uma régua aí, tem aí a medida de 30 centímetros, as réguas comuns, né? Tem algumas réguas maiores ou menores. Exemplo, que a gente pode usar a régua: medir um lápis, um desenho, livros, né? Que tem essa quantidade. Ó, e quando a gente é ideal usar a fita métrica, professor? Para objetos mais médios, né? Para os objetos médios. E que forem também curvos, por quê? A fita métrica, ela tem essa flexibilidade quando o objeto não é plano. Com a régua, o objeto plano, opa, ideal, ok? Ó, a fita, então, ela tem essa vantagem, flexível e mede geralmente até 1,5 metros. Exemplo, medir a cintura de uma pessoa, contorno da cabeça aí para fazer um chapéu, né? Pode ser ideal a fita métrica. A trena é usada para objetos grandes, objetos que forem aí de grandes distâncias, para medir vários metros. Exemplo, medir o tamanho da sala, o tamanho do quintal, a altura da parede. Nós vamos usar o quê? Usar a trena, que vai dar para a gente medir metros maiores, ok? Vamos então para a prática. Como que a gente vê isso na prática? Bora lá. Primeiro,
Para medir seu caderno, use régua, objeto pequeno, né? Para medir sua cintura, usa a fita métrica, o contorno do corpo. Para medir seu quarto, usa a trena, distância grande, aí provavelmente tem mais de metro, né? Dica importante, sempre apoie o instrumento corretamente e leia o número da marcação exata, que vai ter o número tanto na régua, quanto na fita métrica, ou até mesmo aí na trena. Vai ter os números correspondentes ao tamanho. Percebeu? O instrumento certo torna a medida mais fácil e mais precisa. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos então agora para o exercício. Vamos para o exercício que nós vamos fazer, cada um no seu caderno. Então, anote, porque a anotação ela é importante para a memorização. Copia e depois responda. Para o vídeo aí, para dar tempo de vocês copiar, diz assim: que instrumento você usaria para medir a altura da porta? B, o comprimento de um clipe. Ou C, o perímetro de sua cabeça. E o exercício número 2 diz: por que não é prático usar uma régua para medir uma sala inteira? Até dá, né? Eu disse, mas não é prático. Pense com calma, resolva cada um e logo vamos conferir juntos a resposta. Vamos lá? Vamos para a resposta? Então a resposta está aqui, ó. Exercício número 1. Então, o que eu vou usar para medir a altura da porta? É óbvio, vou usar a régua, a trena. E o que eu vou usar para medir o comprimento de um clipe? É pequeno, pessoal? Então eu vou usar o quê? A régua. Ou a fita métrica, que eu vou usar para o perímetro da sala, da cabeça, porque ela é curva, né? Então, a porta, trena, o clipe pequeno, régua, cabeça que é curva, fita métrica é a ideal. O número 2, a resposta é: a régua é muito pequena e rígida. Então, você precisa de muitas réguas e isso seria difícil manter em linha reta. Então, a trena é maior e mais prática nesse caso. Parabéns por participar e vamos seguir aqui para o final da aula de hoje. E na aula de hoje nós aprendemos que a régua é o objeto ideal para medir, né, o instrumento ideal para medir objetos pequenos e objetos planos. Vimos também que fita métrica é o instrumento ideal para medir medidas que forem flexíveis e contornos. E vimos também que é ideal para distâncias grandes usar a trena. Lembre-se, o instrumento certo facilita a medição. E na próxima aula você vai descobrir as medidas de massa e peso. Então, um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Estudem bastante, que já está chegando o 5º ano. Tchau, tchau. Até mais.